Boa noite, gente. Saudações herméticas, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série sobre os arcanos maiores, nossa viagem arquetípica, né? Nessa história tão bonita que o tarot nos conta. E pela nossa sequência agora, a gente avalia, a gente conhece um pouquinho do arcano maior número 13, a morte. A morte é, sem dúvida alguma, a carta que mais aterroriza um consulente numa tiragem de cartas no sentido, no cunho adivinhatório. E assim, a maioria dos decks trazem mesmo um desenho, né, uma figura mórbida. Então, alguns é aquela Dona Morte que carrega a foice, que tem a cara de caveira. Alguns têm até cenas de sangue mesmo. É uma carta pesada, é uma carta de um visual pesado, um visual escuro, enfim, mórbido, né? Por isso que eu trouxe para vocês, pra gente falar desse arquétipo, só uma carta de um deck específico que eu adoro. Porque aqui, exatamente aqui, a gente tem a representação pictória, né? Como que eu vou dizer? Realmente é condizente com o significado do arquétipo, tá? Essa imagem, essa foto, essa representação realmente tem conexão com o verdadeiro significado desse arcano, com o verdadeiro significado desse arquétipo, tá? Se vocês observarem bem, dá para ver aqui uma lagarta, né? Aqui, né, tem o caixão, obviamente, e aqui a borboleta do outro lado. Numa carta que praticamente só tem isso, né? Depois ela tem um vasto vazio. O que representam esses símbolos? A morte, do ponto de vista psicológico, filosófico, existencial, ou mesmo dentro da natureza, é uma passagem. Mais até que uma passagem, a morte é uma transformação, né? Mais até que uma transformação, a morte é também uma transmutação. Qual é a diferença de transformação e transmutação? Quando você tem uma transformação, você altera só, na verdade, o estado físico, né? A forma com que se apresenta a coisa. Então, por exemplo, gelo e água no copo. É transformação. É a mesma coisa, continua sendo água, só que uma em condições congeladas e a outra na condição líquida. Quando você tem transmutação, você muda inclusive a natureza da coisa. Então, por exemplo, dentro da alquimia, transformar chumbo em ouro. Você tem uma transmutação. E a morte, no tarô, dentre os arcanos, os 22 arcanos maiores, traz essa importância, traz essa simbologia de possibilidade, capacidade que nós temos de nos transmutarmos. E se nós podemos transmutar, obviamente nós também podemos transformar, obviamente que nós podemos renascer. Então, quando existe essa figura da lagarta para a borboleta, a visão mais poética, mas que realmente diz respeito ao que eu estou querendo explicar para vocês, é realmente que depois de um processo de dor, de uma existência às vezes não tão legal, não tão bacana, você tem a possibilidade de viver uma coisa mais rica, de viver uma coisa mais bela, de viver uma coisa onde você está mais empoderado, né? Então, assim, a lagarta é aquele bichinho que fica rastejando ali em volta do próprio casulo, né? E meio grotesco, né? De imagem. E a borboleta é um bicho que tem asa, ela voa, ela é livre, né? Então, essa possibilidade de, na medida que nós nos transformamos, na medida que nós deixamos o velho para vir o novo,
na medida que nós abandonamos velhos hábitos, na medida que nós abandonamos velhas verdades, velhos conceitos e nos colocamos à disposição do novo, nós nos transformamos. Muitas vezes é preciso morrer, é preciso matar para poder construir algo melhor e para poder renascer. Na natureza é assim, né? Na natureza tudo é muito cíclico, tudo vai se transformando e se transmutando e reciclando. E conosco, com a nossa capacidade emocional e mental, com a nossa psique, deveria ser a mesma coisa. Nós deveríamos estar aptos e favoráveis e disponíveis e abertos a todas essas demandas de transformação que a vida sempre nos coloca, né? A gente tem um desejo aí, uma coisa meio egocêntrica, meio narcísica, de querer controlar tudo, de querer saber o resultado e o fim de todas as coisas, de ter tudo ali, né, nas mãos, controlando cada passagem do processo. E na verdade a gente não controla absolutamente nada. A gente mal e mal controla muitas vezes o nosso mundo emocional e a forma como a gente reage às situações, né? Então, se a gente adquire o controle de reagir de uma forma mais madura, mais lúcida, mais serena às situações, já é um grande sinal de transformação. Então, a morte é isso, é a disponibilidade de me transformar, né? De não ter medo de perder, não ter medo de deixar, não ter medo de sair, não ter medo de mudar, não ter medo de abandonar, não tenha medo de se transformar, não tenha medo de se resignificar, não tenha medo. A vida é para frente, a vida é sempre para frente. E o que você traz lá de trás são aprendizados, são alguns registros que podem ou não te ajudar daqui para frente, tá? Nem sempre ajudam, porque às vezes as próprias circunstâncias mudam muito. Então, é daqui para frente, daqui para frente. E nesse sentido, a gente encara a morte realmente como um ritual de passagem, como uma coisa extremamente necessária para a nossa evolução pessoal e nem um pouco temível por isso mesmo, né? Principalmente para aqueles que acreditam que existe um espírito eterno, né, dentro de cada um de nós. A morte, inclusive a morte física, não deveria ser encarada assim como, né, dessa forma, nesse viés, com esse tabu que é encarado hoje em dia. A morte seria uma coisa boa, porque significa que aquele indivíduo de alguma forma cumpriu ali o tikkun dele, cumpriu ali o karma dele, enfim, a função que ele veio fazer e já tá pedalando para a próxima, né? Então, às vezes de novo, eu gosto muito de usar essa metáfora, é uma questão de torcicolo mental, né? A gente tá focado num ângulo, a gente só tá vendo um lado da coisa e não tá vendo que tudo tem um outro lado, né? Toda moeda, toda medalha tem um outro tem o reverso, né? Tem a outra cara. Então, estejamos abertos à morte. Existe uma história que na verdade, a história da águia americana, mas também acaba servindo de pano de fundo para a mitologia da Fênix, que a águia americana, quando ela faz 40 anos, ela já está toda fisicamente muito debilitada, né? As penas, as garras, o bico, a visão. E isso significa para ela a morte. Provavelmente, logo logo, ela não vai mais conseguir caçar e vai acabar ela mesma sendo comida de algum outro predador. Então, o que ela faz? Ela vai para o alto de uma caverna, assim, aquelas cavernas que ficam no alto de montanhas rochosas, né? Acho que até por conta da condição geográfica e climática mesmo das regiões que ela vive nos Estados Unidos. E ali ela arranca as penas. Depois que ela arranca as penas, ela arranca as garras. Depois ela quebra o bico na pedra e fica ali.
fica ali 40 dias, sem garra, sem bico e sem pena. Se ela sobrevive aqueles 40 dias, o que vai acontecer no final do processo? Novas penas irão surgir, novas garras irão crescer, a visão dela vai se regenerar e o bico dela vai se reconstruir. Tudo novo. E aí ela pode viver mais 40 anos, né? Então uma águia americana tem a possibilidade de viver 80 anos. Todas conseguem? Não. Esse processo dela se martirizar e ficar ali 40 dias, né? Praticamente em jejum e totalmente desprotegida, o índice de acontecer alguma coisa com esse bichinho nesse período é grande, né? Mas aquelas que conseguem ultrapassar essa quarentena, digamos assim, olha, mais uma metáfora, essa quarentena tem a possibilidade de ganhar uma nova vida, ou seja, ela renasce mais poderosa, renasce mais plena, mais cheia de si, né? Porque além de ter o corpo jovem, né, rejuvenescido, ela já tem 40 anos de sabedoria acumulados, né? De caça, de saber se esquivar de um inimigo, de um predador, de cuidar dos filhotes, enfim, ela tem a sabedoria junto com ela. Então, a morte nesse caso, né, em vários mitos, em várias histórias, em várias metáforas que a gente possa fazer, a morte ela não é de todo um mal e nem uma maldição. Ela muitas vezes é algo necessário, né? Porque para entrar o novo, o velho tem que morrer. Certo, gente? Bom, alguma dúvida? Questões sobre os atendimentos que podem ser presenciais ou online, sugestões, críticas, mesmo querem um contato comigo, pode me procurar pelo WhatsApp, que está sempre aí na descrição dos vídeos, e a gente se vê na próxima. Obrigada pela atenção, boa noite. Beijo, até a próxima.